Aí eu senti vontade de fazer força, continuei fazendo força, mas ele não nascia. E aí a enfermeira começou a me deixar nervosa, porque ela falava, Joyce, esse menino precisa nascer, você precisa me ajudar. Eu falava, eu tô fazendo força. Eu achava que ela era médica, né? Aí eu falava, doutora, eu tô fazendo força, mas eu não consigo. Estou de volta com mais um vídeo aqui pro canal. Quem não me conhece, eu sou a Joyce. Eu tive um bebê recentemente, né? Vocês podem acompanhar aí os vídeos que eu gravei sobre os sintomas estranhos que nós temos durante a gestação, para ver se vocês se identificam. E o parto estava previsto, né, para acontecer até o dia 1º de julho. A gente estava esperando um parto normal, mas o Arthur resolveu esperar aí até as 40 semanas. Então ele nasceu com 40 semanas mais 4. Foi um parto induzido, né? Então ele nasceu no dia 5 de julho. Ontem ele completou um mês de vida, um mês de idade. Então eu queria compartilhar com vocês, né, como que foi a minha internação, o que aconteceu lá no hospital durante o meu parto, o que eu senti. Eu espero que vocês gostem do vídeo, assistam até o fim para poder me ajudar a impulsionar esse vídeo aí para mais pessoas. Deixem o like, encaminhem para as amigas, se inscrevam aqui no canal quem não for inscrito e dá uma olhadinha lá nos meus vídeos anteriores, quem sabe aí vocês gostam, tem bastante vídeo aí sobre a gestação. Vai vir mais vídeos aí pela frente, eu vou contar para vocês como que eu cuidei dos meus pontos, se eu estou tendo leite, se eu não estou tendo leite e por aí vai. O Arthur, ele nasceu através de um parto induzido, né? Eu estava de 40 semanas mais 4 dias. O meu parto era previsto para acontecer até dia 1º de julho, né? Mas como ele não resolveu nascer sozinho, tivemos que marcar a indução. Então eu cheguei no hospital. Para quem não sabe, eu moro aqui em Portugal. Não tem maternidade particular, né? Só tem hospital do governo. Então eu fiz o meu parto no hospital público. O meu parto foi induzido no dia 5 de julho. Eu entrei no hospital às 9h15 e foi administrado aquele remédio, né, aquele comprimidinho. Tinha outras formas, né, de fazer a indução, de tentar a indução, mas o médico que me acompanha decidiu fazer através do comprimido. Então ele pega um comprimido, que eu não sei o nome, ele divide esse comprimido em 4 partes e ele vai administrando essas doses durante uma quantidade de horas, né? Ele aguarda e vai administrando o restante. Então eu cheguei a usar 2 partes desse comprimido e às 9h15, quando eu entrei, eu tomei um comprimido e eu não sentia cólica, né? Eu fiquei esperando o tampão sair, o tampão não saiu. Coloquei um comprimido aqui no cantinho da boca, tô esperando ele dissolver. Na verdade, ele dissolveu. E aí a gente vai ver agora o que vai acontecer. Tem que afinar o colo do útero. Eu acho que eu tenho 1 centímetro só de dilatação por enquanto. Nada. E vamos esperar. São 10h54. O remédio, não sei se tá fazendo efeito, mas eu tô tendo bastante contração. Mas não tenho dor por enquanto. E que mais? Eu olho aqui no monitor, o coraçãozinho do Arthur acelera toda hora que eu tenho contração. Mas por enquanto eu não tô sentindo nada. Só um pouquinho de cólica às vezes. E aí, com umas 3 horas mais ou menos, ele me deu outra parte do comprimido. E foi aí que eu comecei a sentir coisas estranhas, assim, coisas diferentes que eu não sentia antes. A partir desse segundo comprimido, eu comecei a sentir as contrações, que aí vieram fortes até demais, que assim, eu achava que eu não ia aguentar, sabe? E foi nesse momento também que o meu tampão desceu. Eu achava que o meu tampão já tinha saído em casa, mas na verdade não tinha saído. Eu nem sabia direito se era tampão, se não era, mas no hospital eu descobri que ele não tinha saído. Agora são 1h37, deixa eu virar aqui, isso, 1h37. Eu tô sentindo cólicas. O meu tampão começou a sair. Eu acho que ele ainda não saiu por completo, porque foi bem pouco. E eu levantei e escorreu pelas pernas. Um pouquinho de sangue também, mas aquele sangue tipo rosado, sabe? Quando ele vem misturado com outra coisa. Então, nada demais ainda. Já tá afinando o colo do útero. Vamos ver aí até que horas isso vai... Até que hora nós vamos chegar. A enfermeira entrou na sala, fez o toque. Eu tava com 1 centímetro, mas eu já tava chorando há horas
de dor, uma dor terrível, que dá vontade de pegar, bater a cabeça na parede. O meu marido ficava me olhando, coitado, ele não sabia o que fazer. E tipo, ele não tinha reação, ele sentado assim na poltrona, ele ficava me olhando e não tinha reação, porque ele não sabia o que fazer pra me ajudar, né? Gente, eu só sei dizer assim pra vocês que é uma dor... Você só sente na hora, mas é uma dor assim que dá vontade de bater a cabeça na parede. É uma coisa assim surreal. Então eu achei que eu já tava com 5 centímetros, né? 5, 6 centímetros. E aí, quando o médico entrou na sala, ele entrava na sala de vez em quando e conversava comigo. Eu acho que pra ver o nível de nervoso, o nível de dor que eu tinha. Ele falou comigo e eu lembro que eu só olhei pra ele, virei o rosto e chorei. Aí acho que ele viu que o negócio tava tenso. E aí eu falei, doutor, eu quero anestesia, pelo amor de Deus. Aí ele falou, calma, vou chamar a enfermeira. Aí chamou a enfermeira, ela veio, fez o toque. E pra minha surpresa, eu estava com 1 centímetro. Aí bateu o desespero, eu comecei a chorar. Eu falei, amor, pelo amor de Deus, se 1 centímetro eu não tô aguentando, como que eu vou chegar até a hora dele nascer, que não sei o quê. E comecei a chorar, fiquei desesperada. Aí a enfermeira falou, olha, eu sou a favor de um parto sem dor. Então eu vou pedir pra administrar anestesia em você, que é a epidural, né? Aí eu falei assim, mas você só administra a partir de 3 centímetros, não é? Ela falou assim, eu não tenho problema com isso. Aí veio, conversei com a anestesista, tirei as dúvidas que eu tinha. E aí administraram a anestesia, eu tava com muita dor, foi muito difícil pra eu conseguir ficar parada pra elas darem a anestesia, que é na coluna, né? Então eu deitei pro lado esquerdo, em cima desse braço, deitei, fiquei encolhida. E eu falei assim, eu lembro que eu falei assim pra anestesista, eu falei, calma, espera a dor passar pra você aplicar, porque tá doendo demais. E eu gemia, eu gritava. E ela, fica calma, você precisa ficar calma, que eu preciso aplicar. Eu falei, calma, espera passar. E ela não quis esperar. Aí ela falou, eu vou aplicar. Aí eu olhei pra cara da enfermeira, fechei o olho. Aí eu comecei a respirar ofegante. A enfermeira olhou pra mim e falou, Joyce, ela já tava estressada comigo já. Ela falou, Joyce, fica calma, respira fundo e olha pra mim, olha pra mim. Aí eu olhei pra ela e tentei respirar. E fui me concentrando e aí eu só senti uma pressão da agulha entrando assim nas minhas costas, mas não dói. Primeiro deram uma anestesia local, que não dói também, não chega nem aos pés de uma anestesia de dentista. Ela é bem fraquinha assim, você não sente dor. Então, a partir do momento ali que ela aplicou, no comecinho eu continuei sentindo um pouquinho de dor, mas aos poucos foi passando e eu fui relaxando. Aí eu meio que senti que a minha pressão deu uma baixadinha, que dizem que é normal baixar a pressão. E aí eles ficam acompanham os batimentos, aí fica acompanhando o bebê através do cardiotoco. E daí em diante, o meu trabalho de parto começou a acontecer. Por quê? Segundo a enfermeira, quando a mulher tá muito ansiosa, o corpo dela não reage. Mesmo você tendo as contrações, o seu corpo não reage, você não dilata, porque você tá muito tensa. Então, quando ela aplicou a anestesia, o meu corpo começou a relaxar e aí a dilatação começou a acontecer. E hoje, pensando nisso, eu penso o quê? Que eu acredito que a dor que eu tava sentindo não era dor de 1 centímetro mais, já era dor de 3, 4. Só que o meu corpo, a minha ansiedade, o meu nervosismo não tava deixando o meu corpo dilatar. Então, talvez por isso a dor tenha sido tão forte, porque eu não tava aguentando. Eu chorava. Eu só não gritava porque eu tinha vergonha, mas eu chorava e gemia muito. E aí, a partir do momento que aplicou a anestesia, rapidinho eu dilatei. Eu tenho um histórico lá dos horários, né, do tempo que foi acontecendo, tá lá no meu Instagram, se vocês quiserem dar uma olhada. Aqui agora eu não vou lembrar, né, pra falar direitinho pra vocês, mas eu sei que meu trabalho de parto aconteceu em 4 horas, tá escrito lá no meu livrinho de gestante. Depois que deram anestesia e eu comecei a dilatar, eu pulei de 1 centímetro pra 4, eu acho, e foi aí que estouraram a minha bolsa. Não dói, eu já vou deixar aqui claro pra vocês, não dói, não é porque eu tava com anestesia, tá? Não dói. E a partir do momento que ela estourou a bolsa, pulei de 4 pra 9 centímetros. Foi assim, foi muito rápido. Quando ela falou, você já tá com 9, eu falei, hã? O quê? Assustei. Entre esses 4 e 9, ela aplicou a ocitocina, e aí o trabalho de parto progrediu mais ainda e eu cheguei nos 9 rapidinho. Quando eu cheguei nos 9, eu comecei a sentir aquela pressão. E eu vou falar pra vocês, a anestesia, ela não deixa você sentir dor, mas você sente aquela pressão do neném querendo sair. É como se você tivesse... Sabe quando você tá com o intestino com diarreia e você fica com vontade de fazer cocô e você não consegue segurar? É tipo isso. É aquela vontade de fazer cocô bem forte. Você sente que tem alguma coisa querendo sair
E é uma coisa que faz uma pressão muito forte e você sente vontade naturalmente de fazer força. Então, a anestesia ela só serve para tirar a dor. Então, vocês não precisam ter medo. Para deixar claro aqui para vocês, como que funciona essa anestesia? Eu perguntei para ele se ela era como a hack. O que o anestesista me disse? Anestesiologista. O que ele me disse? A hack, ela ultrapassa 3 camadas da coluna, onde eles aplicam. A epidural, ela vem na primeira camada. Então, por isso que a hack ela é mais perigosa. Ela pode ter mais complicações, tanto durante a aplicação como após a aplicação, né? Então, a epidural, ela é mais tranquila. O que ela pode provocar, às vezes, é uma enxaqueca, mas tem métodos para se tratar. Ela pode provocar náusea, algumas coisas assim do tipo. Então, depois que eu conversei com ele, eu fiquei bem tranquila. E assim, gente, eu não queria ter dor no meu parto, eu queria aproveitar. Embora o meu parto tenha sido um pouco sofrido, eu vou contar aqui pra vocês o que aconteceu, por isso fiquem até o fim. Então, a questão da anestesia é essa. Então, eu, Joyce, aconselho, né, se for viável pra vocês, se o médico falar que tudo bem, eu aconselho vocês aceitarem a epidural, porque o trabalho de parto de vocês vai evoluir muito mais, vocês não vão sofrer tanto. Eu tive sorte que o meu trabalho de parto ele aconteceu em 4 horas, o meu filho nasceu no mesmo dia que eu internei. Quando eu senti a vontade de fazer força, eu não tava sentindo dor, era só aquela pressão mesmo, uma pressão que alguma coisa, você sente que alguma coisa vai sair, se você não segurar, alguma coisa sai. Então você já começa a fazer força sozinha. Então, me pediram pra eu dar uma segurada e não fazer força, até eu ser levada pra sala de partos, né? E a enfermeira falou assim, olha, eu vou deixar um botãozinho aqui com você. Quando você sentir vontade de fazer força e você vê que não passa, você aperta esse botão, mas você não faz força. Aí fiquei esperando. Aí eu tinha a hora que vinha, só que eu não sabia se já era aquela vontade de fazer força pro neném nascer. Eu sentia vontade de fazer força, mas eu ainda não sabia se era aquela. Aí eu ficava, ai amor, eu vou apertar ou não aperto? Ele, não sei, você que sabe. Mas eu tô com vontade de fazer cocô. Aí ele, então chama. Eu, não, peraí, passou. Ai, tá vindo de novo. Aí foi assim umas 3 vezes. Aí na 4ª vez eu apertei, a enfermeira veio e falou, olha, mas ainda não é. Quando vier, não vai passar. Eu falei, então tá bom. Aí passou uns 10 minutinhos, aconteceu de novo. Aí foi a hora que eu apertei, porque eu vi que era bem mais forte, assim, a vontade de fazer cocô. A pressão era muito forte. Aí me levaram pra sala de parto e aí que começa a história. Gente, é assim. Eu não quero assustar vocês, porque cada pessoa tem um corpo, né? Cada mulher tem um corpo, reage diferente à gravidez, reage diferente ao parto. Mas assim, eu tinha tudo pra ter um parto normal. Embora meu parto tenha sido rápido, tenha sido 4 horas, na hora do neném nascer, foi um pouco terrível porque o Arthur tava encaixado, ele já tava descendo, mas eu não tava sabendo fazer. E ele fala, Joyce, você tá fazendo força errada, você tem que fazer força de fazer cocô. Eu falava, mas eu tô tentando, eu não consigo. Faz força de fazer cocô. Eu, tá bom, peraí, eu vou de novo. Aí passou aquela contração, aí esperei, quando a contração veio de novo, segurei no ferro, fiz força. Eu senti isso aqui em mim, assim, doer de tanta força que eu fazia. E aí eu ouvi o médico falando, a enfermeira falou, você precisa fazer mais força. Aí o médico falou, mas tá bem, tá indo bem, ele tá descendo. E aí as outras auxiliares foram lá pra frente, meu marido tava atrás de mim, desesperado, coitado. Eu sentia que ele saía de perto, às vezes sentava e voltava e falava, vai amor, faz força. Gente, foi assim, foi muito rápido. Mas assim, eu fiz tanta força que chegou uma hora que eu não tinha mais condições de fazer força. E aí eu ouvi as auxiliares falando, ele é cabeludinho, é todo cabeludo. E eu nunca tinha visto ele naquela ultrassom colorida, né? Na 4D. E eu não sabia se ele tinha cabelo. E eu fiquei a gestação inteira falando, será que meu filho vai nascer carequinha? E aí quando elas falaram que ele era cabeludinho, aí eu senti vontade de fazer força, continuei fazendo força, mas ele não nascia. E aí a enfermeira começou a me deixar nervosa, porque ela falava, Joyce, esse menino precisa nascer. Você precisa me ajudar. E eu falava, eu tô fazendo força. Eu achava que ela era médica, né? Aí eu falava, doutora, eu tô fazendo força, mas eu não consigo. E aí não teve o que fazer. Eu precisei fazer o corte no períneo, né? A episiotomia, precisei fazer episiotomia. O que é? A gente sempre acha que eles cortam, na saída da vagina, eles cortam em direção ao ânus. Eu li sobre episiotomia
E eu achava que era assim, na verdade não é. Tem a saída da vagina, eles cortam pro lado direito, não é pro lado esquerdo. Então, a vagina tá aqui, eles cortam pra cá. Eles fazem um tracinho assim pra fora. Não pega aquela parte que segue o ânus, não vai pra lá, vai pra direita. Assim que sai da vagina, vai pra direita o corte. E aí eles fizeram o corte, eu sentia que eles ficavam fazendo assim, ali na saída da vagina, pra poder ir ajudando o neném sair. E eu fazendo força e eles fazendo assim, ela, né, fazendo assim ali dentro, sabe? Eu sentia ela colocando a mão e fazendo tipo um círculo pra ir abrindo passagem. Só que o neném não nascia. Aí o médico subiu em cima de mim. Quando eu tava programando o meu parto, eu anotei no papel pra chegar lá e falar pra eles que eu não queria ter corte, só em último caso, que eu não queria que subisse em cima de mim, porque eu já vi na internet que isso é violência obstétrica. Mas eu jamais imaginei que eu ia precisar disso. E se não fosse isso, meu filho não teria nascido. Eu sei que essa técnica ela é arriscada. No meu caso, eu acho que não fez mal pra mim e nem pro Arthur, porque o Arthur já tava coroado, já tinha quase coroado, então ele já tava lá embaixo, eu só não conseguia mais fazer forças. Então, eu acho que não tinha risco de machucar ele. Então, o médico subiu em cima de mim, gente, assim, essa foi a pior parte. Eu não senti dor, porque eu tinha tomado anestesia, mas é uma pressão tão forte que o neném tá pressionando pra sair e o médico tá apertando aqui em você, que você tem a sensação que seus órgãos vão pular pra fora. Eu não quero assustar vocês, porque talvez vocês nem vão passar por isso, né? Mas essa foi a experiência que eu tive. Era uma pressão tão forte, ele me apertando, que teve uma hora que ele apertou tanto que a enfermeira falou assim, se você precisar gritar, pode gritar, porque eu não tava gritando, né? E aí foi a hora que eu consegui me soltar mais, e eles falavam assim, eu vou apertar, mas você tem que continuar fazendo força. Só que eles não queriam que eu respirasse. Para eu respirar, eu tinha que parar de fazer força. E aí eu parava para respirar, porque senão eu ia morrer de falta de ar. E ela falava, não para! Eu falava, mas eu preciso respirar. E o médico me apertando, e colocava uma pressão aqui, que a sensação é que ia pular tudo para fora. E aí chegou uma hora que eu não tava aguentando, já parecia que até meu ouvido ia explodir, que a pressão era muito forte. Aí eu dei um grito, eu falei, você vai me machucar! Aí ele soltou, só que na hora que ele soltou, ao mesmo tempo que eu tava ali, naquele desespero, eu tava prestando atenção em tudo que tava acontecendo, né? Meu marido saiu de perto desesperado, começou a sentir calor, acho que ele tava com medo de mim, medo do nosso filho não conseguir nascer. O médico, eu ouvia ele falando nervoso, sabe? Tipo, preocupado. A gente precisa dar um jeito, esse menino precisa nascer, que não sei o que. Eu via ele respirando ofegante. E aí ele tomou o lugar da enfermeira e foi aí que ele pegou a ventosa. Eu achei até que tinha sido a forceps, né? Mas não foi ventosa. Eu vou até colocar aqui uma foto de como é a ventosa para que vocês possam saber como é. E eu fiz força, a enfermeira continuou apertando e o Arthur nasceu. Graças a Deus. Assim que ele nasceu, gente, mas assim, foi um alívio tão grande. E para que vocês saibam, porque eu sei que muita gente, assim, que nunca teve filho, tem a curiosidade de saber como é, né? Quando eu senti que ele saiu, que saiu aquela pressão forte que tava fazendo, eu continuei sentindo uma coisa saindo. E aí eu sei que foi o restinho do corpinho dele, e eu senti um negócio passando dentro de mim, que parecia ser uma corrente, sabe quando você puxa a corrente assim no chão e ela vem fazendo barulho? Eu senti um negócio saindo de dentro de mim, e aí eu acredito, né, que era o cordão saindo junto, e depois tiraram o resto da placenta. Mas foi uma emoção tão grande, que a partir daquele momento, tudo que eu tinha sentido passou. Naquele mesmo momento, a dor que eu senti lá atrás, a pressão que eu senti na hora do parto, o desespero que eu tive enquanto o médico ficou me apertando, passou naquele momento. E eu só sabia chorar de emoção, de gratidão a Deus por meu filho ter nascido. Segundos depois ele começou a chorar e meu marido foi ver. Eu falei, amor, vai lá ver se ele é perfeitinho, que não sei o que. Ele foi na porta, olhou e as meninas estavam trocando ele. Trouxeram ele e colocaram ele no meu peito. E ele é tão curioso que ele levantava a cabeça já no primeiro minuto de vida. Eles colocaram ele aqui assim, ele já levantou a cabeça e ficou tentando olhava para um lado, para um lado e para o outro. Eu vou colocar aqui a foto para vocês verem também. Foi o momento mais emocionante da minha vida. E o que eu queria
queria dizer pra vocês que eu sei que todo mundo tem medo, é que é um momento que a gente precisa passar, não tem como fugir. Não vou aqui falar pra vocês, ai, é maravilhoso, é isso, é aquilo. Não é, né? Não vou enganar vocês não, porque não é. Mas eu fiquei a gestação inteira, assim, sem ter medo da dor, porque era uma dor que eu nunca tinha sentido. Então eu falei assim, gente, não vou sofrer por antecedência, porque eu sei que eu vou ter que passar por isso. Então quando chegar a hora, seja o que Deus quiser. E eu acho que isso me ajudou. Eu vivi o momento, fiz a minha parte. Ali na hora eu tinha uma sensação de incapacidade, sabe? Eu me culpei nas primeiras horas ali. Me culpei mesmo, porque eu fiquei chateada por não ter sido capaz de dar a luz ao meu filho sozinha. Mas depois eu fiquei pensando, eu falo, caramba, né? Eu cuidei da minha gestação inteira. Meu filho nasceu saudável porque eu fui mãe antes mesmo dele nascer, assim como todas nós somos, né? Eu cuidei da minha gestação para que meu filho não tivesse nenhum probleminha, cuidei da minha alimentação, não bebi, não comi nada que era proibido. Durante o parto eu fiz o que eu pude por ele. E graças a Deus o médico usou aquela técnica que eu já fui certa de que eu não queria, que se não fosse isso ele não teria nascido com vida, né? E foi o que trouxe ele ao mundo, eu sou grata a eles. Depois que o neném nasce, gente, quem nunca teve filho, quem tá grávida e tá assustada, pode ter certeza que a gente sofre ali na hora, sofre. Mas a partir do momento que o neném sai, que você vê ele, que você ouve o chorinho dele, tudo que aconteceu você esquece. Você esquece ele naquele momento. No momento que eu tava levando os pontos ali da episiotomia, eu tava sentindo a dorzinha dos pontos. Mas eu tava de boa, eu só dava uma gemidinha assim, falava, ai, tá doendo. Ela, calma, já tá terminando. Mas eu tava preocupada com meu filho, eu queria ficar com ele, eu queria ver ele. Aí eu fui levada pra sala, pra mesma sala que eu tava no pré-parto, né? Trouxeram o Arthur. Tem o videozinho do meu marido acalmando ele enquanto eu jantava, já trouxeram comida pra mim. Não pode tirar a máscara. E aí eu fui dar o primeiro mamar pra ele. Gente, esse menino, ele gosta de uma tetinha. A partir do momento que trouxeram ele, ele já grudou no peito e ele sugou e ele fez a pegada certinha. Bom, quem quiser ver o Arthur, dá um pulinho lá no meu Instagram. Tem foto dele lá, eu posto foto todo dia, faço os stories. Então eu queria que vocês fossem lá dar uma olhadinha. E eu vou fazer os outros vídeos aqui pra vocês de como foi o meu pós-parto, né? Como foi lá a minha internação durante esses 5 dias. Quem tiver curiosidade de assistir, fique ligado que eu vou postar vídeo provavelmente até semana que vem. E eu espero que vocês tenham gostado, que vocês comentem aqui embaixo o que vocês acharam, se vocês também estão ansiosas, quem já teve filho, como é que foi a experiência de vocês. Vão lá no Instagram pra gente poder fazer amizade, interagir, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijo!